Olá, hoje nós vamos estudar radicais de índices diferentes. Nós estudamos até o oitavo ano radicais com índice 2. Agora nós vamos estudar com índices diferentes, ou seja, com índices que não seja somente 2. Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 4. Então, observe, quem é o índice? Ó, o número que fica aqui. Esse símbolo aqui vermelho é chamado de radical. O número que fica dentro do radical é chamado de radicando. Igual, o resultado da raiz quadrada é chamada de raiz. Então, a raiz quadrada de 4, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Né? Isso aqui, lembrando que tanta gente estuda no sexto, sétimo e oitavo ano. Então, vamos. Aqui, ó, o índice é 2. Até o oitavo, a gente estuda quando o índice é 2. Até o sétimo. O oitavo, a gente já vai estudando, mudando, né? Que o índice não seja 2, seja um número maior do que 2. Então, esse índice do radical, ele nunca pode ser 1 e nunca é 0. Ele é sempre de 2 acima. Só que o 2, às vezes, ele aparece e às vezes não, certo? Então, quando não tiver número aqui, já sabemos que é raiz quadrada. Aqui nós temos um outro exemplo. Observe quem é o índice. É 3, o radical, né, que é o símbolo, radicando o número que fica dentro do radical e o resultado 2, que é a raiz. Por que que é 2? Aqui a gente lê raiz cúbica de 8. É 2 por quê? Porque se multiplicar o 2 3 vezes dá igual a 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Né? Então, o 2 se repete 3 vezes, que dá, multiplicando dá igual a 8. Aqui, ó, como o índice é 3, então a raiz cúbica de 8 é 2, porque multiplicando 2 3 vezes dá igual a 8. Aqui é raiz quadrada, porque de 4, porque que é 2? Porque se multiplicar o 2 duas vezes dá igual a 4. Então, aqui a gente pode ser um 4, pode ser um 5, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e assim por diante. Né? Mas são conteúdos que nós vamos ver nas próximas aulas. Agora, a multiplicação de raízes. Aqui nós temos, olha, raiz quadrada de 2 vezes 3. Observe que a multiplicação está dentro do radical, que também pode ser escrita dessa forma, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, ou seja, separada, tanto faz. Você resolve da mesma forma. Aqui, ó, um outro exemplo. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4, igual. Como 9 tem raiz, eu posso tirar a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Repete o sinal de vezes. Raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 2, 6. Como também eu posso fazer 9 vezes 4, ó, dentro da raiz. 9 vezes 4, 36. Raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Né? Observe que dá o mesmo resultado. Aqui também, como eu posso, ó, 9 vezes raiz de 9 vezes raiz de 4, que é igual a raiz quadrada de 9 vezes 4. Né? Então, existem essas duas maneiras de se resolver e de se escrever a multiplicação de raiz. A divisão, a divisão com raízes. Observe, aqui nós temos o exemplo, raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 5. Lembrando que a divisão, tanto ela pode ser escrita dessa forma, aqui, ó, como pode ser escrita dessa forma. A raiz cúbica pegando a fração, ó, onde a fração fica dentro do radical. Então, 10 dividido por 5, que dá igual a 2, fica raiz cúbica de 2. Aqui, ó, raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 3. Também, ó, você pode escrever a fração dentro do radical. E divide. 18 dividido por 3, 6. Fica raiz de 6. Você também pode escrever, a divisão pode ser escrita dessa forma, ó, raiz cúbica de 5 dividido por raiz cúbica de 3. Observe que em vez de estar uma fração, o traço, ó, nós temos aqui o sinal de dividir. Igual, também eu posso pegar e colocar dentro do radical, ó, raiz cúbica de 5 dividido por 3. Como também posso colocar a fração dentro do radical.
Então, existem essas duas maneiras de se escrever a divisão de raiz, tá certo? Então, aqui nós temos, passei umas questões baseadas somente com multiplicação e divisão de raiz. Mas no próximo vídeo, né, que como nós estamos estudando uma matéria que ela é um pouco complicada, essa matéria de raízes, eu comecei com a parte simples. Então, eu gravei 2 vídeos. Vai esse vídeo aqui explicando o conteúdo, certo? E o próximo vídeo é somente com exemplo, onde eu vou responder cada exemplo detalhado para que vocês consigam resolver as questões que eu vou enviar para vocês, tá certo? Então, assistam com atenção, porque a matéria não é simples, né? Aqui eu estou passando só o início, né? Mas é uma matéria que é um pouco complicada, então precisa de muita atenção de vocês. E qualquer dúvida, já sabem, é só me perguntar.